Que bom nós estarmos juntos mais essa vez no programa Família em Foco. Esse programa é da Igreja de Deus no Brasil, na região Centro-Oeste. Eu sou o Bispo Samuel Alves. O nosso propósito é fomentar a discussão do tema família, trazer assuntos, trazer discussões que possam agregar valores. Claro que não temos a presunção de esgotar nada, mas queremos contribuir com o tema. E você pode participar, nós te convidamos a participar através destes endereços aí. www.radiodeuseanarco.com.br é o site da Rádio Deuseana, pelo facebook.com/Rádio Deuseana, e é possível que você agora esteja no meu Facebook, Bispo Samuel Alves Silva. E você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp 62986522063, mandar sua mensagem pelo e-mail radioidbweb@gmail.com. Se você quer contribuir com o tema ou com os temas que nós discutimos aqui, use estes meios. E este vídeo, para quem está em vídeo, também vai estar à disposição no YouTube, canal do Bispo Samuel Alves Silva. Eu quero também te falar sobre o aplicativo que você pode utilizar aí no seu smartphone. Você pode baixar o Radiosnet, que está tanto na Apple Store quanto na Play Store, instala, clica na lupinha e busque Rádio Deuseana. E na Play Store também há um aplicativo próprio, específico, com o nome Rádio Deuseana. E assim você pode participar conosco, interagir, mandar seu posicionamento, propor temas, propor temas através de perguntas, através de pedidos para que nós desenvolvamos algum assunto. Fique à vontade nesse sentido. A ideia é estar ajudando. Nós queremos estar discutindo com você hoje sobre o tema Criando Filhos Saudáveis conforme o ensino bíblico. Na verdade, colocando-se assim, fica até meio que repetitivo, né? Porque se você cria filhos conforme o ensino bíblico, eles vão ser saudáveis. Na verdade, a gente costuma dizer que criança não vem com manual, mas não é verdade. Nós vimos sim com manual. Todos nós temos um manual, o manual do fabricante, a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. E a Bíblia nos ensina como criar filhos, a Bíblia nos ensina como estar na presença de Deus de um jeito certo, como fazer de um jeito certo. O que nós deveríamos é construir em cima desse fundamento. O que nós deveríamos é que nossas ciências, nossas filosofias, nossas diversas áreas aí do conhecimento deveriam se estruturar a partir do que a própria Bíblia ensina. Mas a gente tem um movimento antibíblico tremendo, em que os valores bíblicos costumam ser contrapostos, contrariados. E aí a gente fica com a dificuldade, de ter que assumir o ônus. Por que tanta desilusão, tanta depressão, tanto suicídio nos dias atuais? Não seria exatamente porque o homem anda distante de Deus? Porque o homem anda inclinado a fazer e a praticar tantas coisas que afrontam a si mesmo, a ponto de depois não conseguirem retornar ao caminho. Então eu preciso iniciar para te falar o seguinte, para te perguntar sobre que olhares você costuma discutir esse tipo de tema. Porque veja, em relação a isso, em relação a qualquer outra coisa, você pode falar sobre a perspectiva do mundo e do seu humanismo,
né? E aí a gente às vezes tenta justificar as questões, e com um detalhe, isso hoje tem acontecido inclusive dentro da religião cristã. De repente, em vez de nós nos fundamentarmos na Bíblia, nos fundamentamos no que está acontecendo em torno de nós. E fazemos o contrário do que nos diz lá em Romanos 12. Acabamos entrando na forma do mundo. Ah, o mundo todo faz, eu vou fazer também. E isso é um problema, porque isso nos destrói, né? É andar contra o manual. Então, podemos usar então o mundo e o seu humanismo, ou podemos olhar as questões da perspectiva de Deus e de sua revelação. Você crê em Deus? Isso vai então fazer toda a diferença. Se você assume olhar da perspectiva de Deus, você vai em uma direção. Isso vale para qualquer assunto na sua vida, viu? Isso vale para a forma como nós admitimos o conceito família, como nós vivemos o conceito religião, vida espiritual, escolha profissional. Qualquer assunto você pode olhá-lo da perspectiva do mundo ou da perspectiva de Deus. E aí a gente tem que fazer escolhas, né? Fazer escolhas. Nós estaremos tratando aqui dentro da perspectiva bíblica. Criação de filhos saudáveis dentro do conselho bíblico, dentro do que seria algo de acordo com esse manual que eu estou falando a você. E a Bíblia não se omite nesse assunto, pelo contrário, ela tem uma série de posturas bem claras. Deixa eu já te convidar a abrir sua Bíblia aí, ou caso queira acompanhar conosco, em Efésios capítulo 6. Olha o que diz o texto bíblico. A partir do verso 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Veja que a Bíblia não deixa a coisa solta, né? E o texto continua, eu volto a comentá-lo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Veja que a Bíblia não se omite, né? E nos dá padrões claros. Os filhos devem ser obedientes aos pais. Toda vez que um filho foge da obediência aos pais, ele vai ter problema. Porque isso aqui é um mandamento bíblico, isso aqui é uma coisa que não tem uma alternativa. Você não vai, a não ser a salvo os próprios casos que a Bíblia assim aponte, as exceções estão na própria palavra de Deus, não sendo uma exceção aceitável pela palavra de Deus, qualquer desvio a essa ordem vai ser problema. E quando eu falo em exceção aceitável à palavra de Deus, nós estamos falando daquela situação de pais que querem impedir seus filhos de servir a Deus, impedir ou empurrar seus filhos para uma vida distante do plano de Deus. Aí há uma exceção clara, porque há um ponto em que alguém pode ter que escolher entre atender a princípios divinos, claramente ensinados na palavra de Deus, e rechaçar os ensinos de seus pais, as recomendações de seus pais. Excluído uma situação como essa, todo filho deve ser obediente ao seu pai, e honrar ao pai e à mãe é um mandamento com promessa. Por quê? Independente dos pais serem ou não cristãos, eles são agentes de bênção. É preciso que nós compreendamos que os pais são os nossos criadores. Deus concedeu a eles o poder de decidirem, e às vezes nem decidem assim com tanta consciência, né? Mas eles têm o poder, através de seus atos, de operarem a nossa criação. Deus compartilha com cada um de nós isso, a ponto de nós termos essa capacidade quando nos unimos na forma de casal, né? Um homem e uma mulher. E isto impõe tanto responsabilidades quanto privilégios. E uma das responsabilidades é abençoar. Eu diria responsabilidade e privilégio ao mesmo tempo. Portanto, quando o filho se propõe a compreender isso,
ele vai ser muito bem-aventurado. E o texto diz isso, né? Você viu aí no verso 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha que a proposta é uma proposta muito interessante, porque se ela não é atendida, não vai bem. Você sabe, espero que não de sua vida, mas no mínimo de olhar as vidas que estão em torno de nós. Quantos casamentos mal sucedidos porque conselhos de pais não foram aceitos? Porque aquelas pessoas que de algum modo deveriam estar sendo ouvidas em nossas vidas não foram ouvidas. E as pessoas então não vão bem. Quantas profissões erradas, quantas ausências de profissão, né? Aquela coisa do pai falar, meu filho, aproveita o seu tempo e estuda. E a pessoa vai e age de um modo diferente. Ela não compreendeu que o pai é instrumento de bênção, que a mãe é instrumento de bênção. Aí alguém pode dizer assim, mas há casos muito diferentes. Deixa eu te dizer. E tudo que nós costumamos falar, eu e outros tantos falam, se aplica ao ordinário. As questões extraordinárias devem ser tratadas como extraordinárias e terão soluções, sim, e a Bíblia vai apontar caminhos, sim, mas vão ser tratadas em suas situações específicas. Porque alguém pode dizer assim, mas o meu pai não é bênção de Deus, mas a minha mãe não é bênção de Deus. E é verdade, em alguns casos é verdade. Mas saiba de uma coisa, Deus sabe disso. E ele sempre provê meios. Com a luta ele traz o escape. Ele não nos deixa passar por aflições acima de nossa capacidade de suportar. Você pode confiar. Deus é sábio. E aí o texto vem falar no verso 4 da necessidade dos pais também terem aí sabedoria, para não provocarem a ira a seus filhos. Bem, nós devemos voltar a falar sobre isso. Mas eu quero dizer que, em cima disto, pais, vocês precisam assumir responsabilidade e liderança. A Bíblia coloca essa responsabilidade sobre os pais. E os reis da casa não podem ser os filhos. Os reis da família não podem ser os filhos. Quando o seu filho era recém-nascido, é normal que você estivesse em função dele. De fato, sua principal função era cuidar dele. E aí você normalmente estava à disposição, e ele só precisava chorar e você vinha correndo para atender todas as suas necessidades. E tem uma certa normalidade disso. O problema é que quando isso continua acontecendo depois de muitos meses, é natural que o filho pense que é o senhor da casa e que seus pais são seus empregados prontos para obedecer ao seu comando. E ele agora, e as crianças possuem aquela maldade, aquele grau de pecado, como todos nós. Se você observar uma criança, por menor, por mais nova que ela seja, você vai perceber que ela tem um espírito de rebeldia. Você fala para uma criança que começa a engatinhar, não pega nisso. O que ela vai tentar fazer? Não é exatamente desobedecer? Porque somos assim. Quando você observa uma criança, você percebe a real natureza de nós como seres humanos. E aí a nossa necessidade de correção. Estas crianças que são criadas com toda a atenção, que entendem nos pais seus servos, prontos para lhe atender todos os desejos, crescem, tendem a crescer nesse ritmo e nesse sentimento, e se tornam líderes do processo, líderes do lar. E isso é muito errado. Em alguns casos, quando os pais querem corrigir, já passou da hora. E aí é quando eles vão ter aí as suas desilusões e vão ser tomados por depressão. Porque desde cedo aprenderam que o mundo funcionava em torno deles. E quando descobrem que isso não é verdade, pronto. Não estão preparados para a realidade. Não estão preparados para o mundo.
quando começam já lá, por exemplo, nos primeiros relacionamentos sentimentais e descobrem que a coisa não funciona bem assim, quantos jovens não estão perdendo a vida? E tudo por quê? Porque em algum momento os pais não assumiram a responsabilidade e a liderança sobre eles e não colocaram eles no lugar certo, ou seja, não prepararam para a vida. Mas para os que ainda podem, assuma a sua responsabilidade. Não deixe, e aqui eu estou falando sobre criação de filhos saudáveis, né? À luz da palavra de Deus. Não deixe que eles achem que o mundo gira em torno deles, porque isso não é verdade. A verdade lamentável é que muitas pessoas estão criando monstrinhos. E eu quero te dizer exatamente o contrário. Gente, não crie monstrinhos. Às vezes, nesse processo aí, desde bebê, mas aí continua como juniores, como adolescentes, os pais não definem limites. E eu quero te dizer que desde bebê os limites devem ser definidos. Eu agradeço a Deus, porque quando meus filhos nasceram, a partir do primeiro, há 34 anos atrás, houve pessoas com mais idade com quem eu me relacionava que me aconselharam e eu ouvi os conselhos. E já naquela época eu ouvia dizer, olha, defina os horários de alimentação para que você e sua mulher possam ter uma noite de sono adequado. Defina os horários de dormir desse bebê para que ele não durma no horário errado. De repente ele passa o dia dormindo e à noite, quando vocês precisam dormir, ele vai querer ficar acordado. Defina também o local de dormir e não deve ser no quarto do casal ou na cama do casal. O certo é que cada criança durma no seu quarto, sem o costume de achar que a mãe e o pai precisam estar perto. E eu pratiquei isso e deu certo. E os meus filhos cresceram sadios, graças a Deus. Ainda estão gordinhos, né? Embora já numa idade, já não são crianças, né? Mas os pais devem definir limites desde cedo. Desde cedo. Porque quanto mais tarde você for fazer isso, mais difícil será. E em alguns casos, os pais não conseguem definir esses limites. E viram monstros os filhos, né? Os pais nunca devem abdicar de tempo de qualidade para si próprios. Alguns pais não conseguem jamais, né? Vou sair, só o casal, vamos sair, eu e a esposa, né? Mas não consegue por quê? Porque o filho não aceita, ele não fica sozinho, ele não admite que outrem cuide dele, e ele fica sempre, né, oferece sempre aquele problema. E alguns pais não têm maturidade para dizer para o filho, olha, você vai ficar em casa, porque essa noite o papai e a mamãe vão sair. Ah, mas vocês vão chegar a que hora? Não sabemos. Na hora certa, você vai dormir. Claro, se presume que alguém vai estar ali cuidando dessas crianças, e eles precisam entender que pai e mãe precisam ter tempo de qualidade. Aliás, você que é pai e mãe, presta atenção. O melhor investimento que você faz em benefício dos seus filhos é o investimento que você faz na vida do cônjuge. O melhor presente que você dá a seu filho é ter uma mãe saudável, é ter um pai saudável. Esses são os melhores presentes. Então, pais que invertem a ordem e que colocam os filhos em um lugar que não deveria estar, ou seja, colocam os filhos como os mais importantes da casa, acima do próprio cônjuge, estão cometendo um erro gravíssimo. Em poucos anos eles vão embora. E aí muitos casamentos acabam, porque foram construídos sobre fundamentos incorretos. Saia com seu cônjuge. Tenha, no mínimo, um dia por semana para vocês saírem sozinhos, irem passear, irem estar falando de coisas, de amenidades. Não é para ir tratar de problema, tratar de vocês, tratar de coisas que edifiquem vocês. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então saia sem gastar dinheiro. Vá para uma praça bonita, vá tomar sorvete. Ah, tem dinheiro? Vai jantar, vai fazer alguma coisa mais interessante. Mas busquem tempo de qualidade para o casal e deixem os filhos em casa. E não minta para eles. Diga, não, hoje o papai e a mamãe vão sair.
Ah, mas eu quero ir. Não, hoje não. Dê limites aos seus filhos. E não abandone a vida que você e sua mulher precisam viver. Então, se vão sair e devem fazer isso, contem a verdade e determinem os limites da criança. Outra coisa importante dentro desse conceito aí da privacidade do casal. Ensina sobre o quanto o seu quarto do casal, é inviolável. Ensine sobre a privacidade do quarto do casal. Não aceite aquela coisa de criança entrar no seu quarto qualquer hora, de qualquer jeito, né, bate na porta e não sei o quê. Porque você precisa priorizar aquele tempo com você e sua mulher, com você e seu marido. Precisa priorizar isso. E as crianças precisam respeitar o quarto de vocês. Nada de um quarto ser assim um amplo espaço de liberdade. Não, não. Bom, em alguns horários, em alguns momentos, a convite de vocês, é razoável que o filho possa estar um pouco por ali. Mas é um pouco e a convite, porque o ideal é que o quarto do casal seja um ambiente privado. Por quê? Quantos casamentos eu conheço que se definharam porque o casal não tinha privacidade? O casal não tinha coragem de fechar a porta e viverem a vida como é devida entre eles. Ou seja, nos termos lá de 1 Coríntios, capítulo 7. Você pode ir lá e verificar depois. Ou seja, uma vida de alegria um para o outro. Marido e mulher. Os filhos minaram o casamento. Chega um ponto que o cenário permite que fora de casa seja mais agradável para um ou para o outro. E às vezes para os dois. Por quê? Porque em casa são os filhos, os reis, e isso está muito errado, tá? Eu quero que você compreenda que não é o correto. Cuidado com a precocidade de celulares, tablets, acessos à internet, etc. Nós temos hoje muitos casos já reconhecidos de crianças com 3, 4, 5 anos com acesso a sites pornográficos, com acessos terríveis. Então você toma cuidado sobre isso. Não deixa que seu filho corra o risco de ter, inclusive, sua mente, sua capacidade cognitiva alterada e perturbada pelo uso precoce de um tablet, de um celular. É lamentável, mas às vezes nas igrejas o culto está em andamento e a criança está no celular ou no tablet, se divertindo. Deixa eu fazer uma pergunta. Nesse caso, nós estamos ensinando o que à criança? Que ela não precisa adorar a Deus, que ela não precisa acompanhar os coros, os hinos cantados pela igreja, que ela não precisa se atentar à leitura da palavra de Deus. Essas as coisas que às vezes são ensinadas. Então, muito cuidado, porque são as nossas práticas que vão definir que tipo de crianças nós vamos ter. O que nos resta então? Tomar a liderança. Pai e mãe, tomem a liderança. Em décadas recentes, alguns especialistas fizeram com que a palavra autoridade viesse a soar, inclusive, de modo negativo. E essa conversa de ser amigo de filhos acabou substituindo o conceito de ser pais. E algumas crianças chegam a dizer, não, mas... e às vezes até os pais, né? Eu sou o melhor amigo do meu filho. Olha, claro que a amizade está junto. Claro, mas se a gente pudesse definir em termos de escala, um amigo está num nível muito inferior ao de um pai e uma mãe. E o pai e a mãe devem abarcar o conceito, sim, de amigos, mas para muito mais. Porque um amigo normalmente não tem coragem de se contrapor a uma postura de um filho, de um outro amigo, né? Mas os pais precisam se contrapor. Os pais precisam dizer o que é certo e o que é errado. Não ache, não entenda que uma criança aí, não é à toa que na nossa legislação as crianças não são punidas como os adultos, não têm direitos como os adultos, porque, claro, se presume que elas tenham capacidade inferior de tomar decisões, de fazer escolhas.
Mas é interessante que para algumas coisas nós queremos assimilar que elas tenham capacidade, né? Um aspecto cruel da nossa sociedade é de dizer que a criança pode definir seu interesse sexual. Que é isso? Se ele não sabe votar, se ele não tem capacidade de assumir responsabilidades penais, ele tem capacidade de fazer escolhas em relação a decisões tão finas, né, como é seu gosto sexual, tem algumas coisas que não vão bem, não batem, não tem coerência. E na verdade eu estou usando isso aqui só para dizer o seguinte, olha, quem tem que dizer sim e não, quem tem que saber orientar o que é certo e o que é errado na infância, nessa primeira fase da vida de nossos filhos, são os pais. Quando o mundo caçoa da autoridade, ele está entrando aí numa marcha contrária ao que a própria palavra de Deus ensina. Veja que já chegaram a chamar a autoridade dos pais de antiética e imoral. E há quem diga que os filhos não são propriedade dos pais, mas da coletividade. Mas nada disso tem verdade bíblica. A responsabilidade é dos pais. O que tem acontecido? Essa permissividade, além de antibíblica, deixa as crianças mimadas, confusas e se sentindo cheias de direitos e sem obrigações. E essas crianças confusas terminam por se encherem de uma série de outras questões, e aí vem a depressão, algumas não se encontram pelo resto da vida. Há aí um completo equívoco e a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é dos pais. A Bíblia é clara. Eu quero te convidar a verificar em Provérbios 29:15. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará a sua mãe. Você crê na palavra de Deus? Olha que desafio. É a palavra de Deus que diz que a vara da disciplina, e aqui presta atenção, eu já ouvi alguém querendo justificar essa palavra vara usada em Provérbios, para dar a ela o sentido de que vara é a palavra. Não tem nada disso. Não é figurativo, não. Aqui é vara mesmo. Aqui está falando da disciplina que envolve, sim, alguma dor. Essa cultura de que dor não é devida é uma cultura que não respeita a própria realidade. Porque essa criança que não é disciplinada, ela vai sofrer muito mais. Ela vai ter muito mais dores ao longo de sua vida. Portanto, você quer poupar seu filho de dor? O discipline. Né? As palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará sua mãe. Agora, é claro, seu filho só vai aceitar seu papel como líder se você tomar de fato a liderança. Sabe aquela pessoa que hoje quer disciplinar, amanhã é relapso, hoje não tem padrão? Como é que o filho vai respeitar essa ausência de padrão? Ou aquelas pessoas que com a boca falam uma coisa, com a prática falam outra. Por exemplo, há muitos casos de pais que repreendem o filho sorrindo, achando graça da perversidade que ele está praticando. Então o filho olha para aquele pai que diz, não faz isso não, mas percebe que ele está sorrindo. O que ele vai fazer? Ele não pode acreditar. Então você tem que de fato tomar sua liderança, exercer, definir um padrão. E muito mais que definir o padrão, eu recorro aqui a uma lógica importante daquele filme A Jornada. Um filme que eu recomendo essencialmente para os cristãos, A Jornada, que fala uma das mensagens que ele traz é que nós precisamos nos amparar atrás de uma autoridade. E no nosso caso, a nossa autoridade é a Bíblia. Né? Não é você dizer que não roube porque isso faz mal. Não roube porque a Bíblia diz que não pode roubar. A autoridade é Deus. Deus diz que não pode roubar. E nós precisamos então nos
envolver com um padrão, e um padrão que tenha um fundamento. Esse fundamento é a autoridade que há em Deus. Então você precisa exercer sua autoridade. Mas eu quero chamar a atenção para um outro aspecto. Essa autoridade deve ser exercida de forma equilibrada. Se você é aquela pessoa que pune ou que tende aí a uma punição descabida, você não só não vai ter a aceitação do seu filho, como vai infligir nele uma ira que é incorreta e está dentro lá daquela ira que a Bíblia diz para que nós vigiarmos, né? Efésios 6:4, e não a submetermos aí aos nossos filhos. O texto bíblico de Efésios 6:4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então a gente tem que ter cuidado, porque a autoridade precisa ser equilibrada. A disciplina precisa ser equilibrada. E uma das coisas que eu antecipo aqui para você, não se deve disciplinar os filhos quando você está tomado de raiva, tomado de ira, por algum dissabor que tenha acontecido. Dentro de seu papel de disciplinador, você próprio tem que ter autocontrole, autodisciplina, de transformar a punição em um ato educativo e não em um ato vingativo, né? E aí eu quero acreditar que muitas pessoas bem intencionadas, quando nos recriminam por uma correção aflitiva, estão se preocupando com isso, com o problema dos excessos. E os excessos não têm nenhum apoio bíblico. Repito, você precisa fazer conforme o Senhor nos orienta. E quando você toma a liderança, isso vai ajudar seus filhos a se tornarem adultos responsáveis, adultos saudáveis. Tá? Bom, eu tenho muito mais a estar te dizendo. Mas eu não quero fazer vídeos longos, então nós vamos dividir, e esse então será a parte 1 de nossa discussão sobre criação de filhos saudáveis. Mas eu quero encerrar te falando sobre uma coisa. Para você criar filhos saudáveis, você precisa ser um pai saudável. Porque você não tem como oferecer o que você não tem. E aí eu te convidaria a estar sempre avaliando se você está sendo saudável conforme o manual que Deus nos deu, que é a Bíblia Sagrada. Se você quer que seu filho sirva a Deus, você deve servir a Deus. Porque você precisa ser saudável nisso. Se você quer que seu filho valorize as Escrituras, você precisa valorizar as Escrituras. Se você pretende que amanhã ou depois o seu pastor, a sua igreja, possam te ajudar nas dificuldades que você vem enfrentar em família, você precisa ajudar que seus filhos enxerguem você também valorizando o seu pastor e sua igreja. Nós temos muitos casos de pais que passaram muito tempo com comentários negativos junto à sua família, dizendo ou falando mal ou criticando o pastor, a igreja e uma série de as lideranças que estão envolvidas, às vezes criticando a família, sua própria família e etc. E aí no dia que precisaram de ajuda, não tiveram como receber a ajuda da igreja, do pastor e até da família. Por quê? Porque seus filhos já tinham desacreditado dessas pessoas, né? E aí a igreja já não era acreditável mais para seu filho. Por quê? Porque ele ouviu você por muitas vezes, né, dizer que né, por defeitos. Não jogue fora suas oportunidades. Seja um pai saudável, seja uma mãe saudável. Isso vai ser muito bom para você em relação aos seus filhos. Tá bom? Na próxima semana, com a permissão de Deus, continuamos falando sobre criação de filhos saudáveis, tá? E até lá eu te incentivo a viver para Deus. Esse vídeo vai estar à disposição sua também no YouTube. Divulgue, compartilhe, curta, né? No YouTube, assine lá, subscreva o nosso canal,
para torná-lo mais relevante e nos ajude a disseminar a vontade de Deus. Tá bom? Repito, viva para Deus.